Se tudo tivesse ocorrido conforme as expectativas de Esaú, ele teria se tornado o patriarca dos israelitas. No entanto, a realidade foi diferente. Esaú personificava o que hoje chamamos de descontração, apreciando a liberdade ao ar livre e não levando a vida muito a sério. Sua abordagem descontraída e despreocupada acabou sendo a fonte de sua queda trágica. Como primogênito dos gêmeos Isaque e Rebeca, ele rapidamente conquistou a posição de filho favorito de seu pai. Mas antes de embarcarmos nessa história, se inscreva no canal, deixa seu like e ative o sininho das notificações para ser avisado sempre que houver um vídeo novo no canal. Durante a gravidez de Rebeca, ela enfrentou desafios explicados por Deus como o resultado de duas nações que estavam em seu ventre. Foi revelado que um povo seria mais forte que o outro, e o mais velho serviria ao mais novo. O nome de batismo de Esaú, que significa cabeludo, reflete suas características físicas no momento do nascimento. Seu irmão gêmeo, ao nascer, segurou o calcanhar de Esaú e foi chamado de Jacó, que em hebraico significa suplantador, indicando alguém que age de forma astuta para obter ganho pessoal. A narrativa do nascimento dos gêmeos funcionou como uma profecia para o que estava por vir em suas vidas, como descrito em Gênesis capítulo 25, versículos 25 a 28. O primeiro gêmeo, ao nascer, era notavelmente avermelhado e coberto por pelos grossos, semelhantes a um casaco de pele, levando ao seu nome, Esaú. O segundo gêmeo nasceu agarrando o calcanhar de Esaú e foi chamado Jacó. À medida que os meninos cresciam, Esaú se destacava como um hábil caçador, um homem dos campos, enquanto Jacó exibia um temperamento mais tranquilo, preferindo ficar em casa. Isaque tinha um apreço especial por Esaú, apreciando as iguarias da caça selvagem que ele trazia para casa. Por outro lado, Rebeca tinha um afeto especial por Jacó. Em um dia em que Isaque, já idoso e perdendo a visão, chamou seu filho mais velho, Esaú, ele disse: "Meu filho?" Ao que Esaú respondeu: "Sim, pai, eu estou aqui." Isaque expressou sua consciência da idade avançada dizendo: "Estou envelhecendo e não sei quando morrerei. Pegue o seu arco e uma aljava cheia de flechas, vá ao campo e cace para mim alguma caça selvagem. Prepare o meu prato favorito e traga-o aqui para que eu possa comer. Então, eu te abençoarei antes de morrer, como é apropriado para o meu filho primogênito." Rebeca, ouvindo isso, comunicou a mensagem a Jacó quando Esaú saiu para caçar. Ela disse a Jacó: "Escute, eu ouvi seu pai dizer a Esaú para trazer-lhe alguma caça selvagem e preparar uma refeição saborosa. Então, ele o abençoará na presença do Senhor antes de morrer. Meu filho, siga as minhas instruções. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabras bonitas. Eu as usarei para preparar o prato favorito de seu pai. Leve a comida até ele para que coma e o abençoe antes de sua morte." No entanto, Jacó expressou sua preocupação a Rebeca, dizendo: "Meu irmão Esaú é um homem peludo, enquanto eu tenho a pele lisa. Se meu pai me tocar, perceberá que estou tentando enganá-lo e pode acabar me amaldiçoando em vez de me abençoar." No entanto, a mãe de Jacó respondeu: "Que a maldição caia sobre mim, meu filho. Apenas faça o que estou te pedindo. Saia e pegue os cabritos para mim." Jacó obedeceu, foi e trouxe os cabritos para sua mãe, Rebeca. Ela os preparou de maneira deliciosa, exatamente como Isaque gostava. Em seguida, ela pegou as roupas favoritas de Esaú que estavam em casa e as deu a Jacó. Ela cobriu os braços de Jacó e a parte lisa de seu pescoço com a pele dos cabritos. Depois, ofereceu a Jacó a refeição preparada, incluindo pão recém-assado. Jacó levou a comida até seu pai e disse: "Meu pai." Isaque respondeu: "Sim, meu filho. Esaú ou Jacó?" Jacó respondeu: "Sou Esaú, seu primogênito. Fiz como me ordenaste. Aqui está a caça selvagem. Sente-se e coma, para que possa receber a bênção." Estas são as palavras descritas em Gênesis capítulo 27, versículos 34 ao 41. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, soltou um grito alto e amargo: "Pai, abençoa-me também." Isaque percebeu que fora enganado e declarou que Jacó agira astutamente, tirando seus direitos de primogenitura e agora roubando sua bênção. Esaú suplicou por uma bênção, mas Isaque disse que havia feito de Jacó seu mestre e predito que todos os seus irmãos seriam seus servos. Ele concedeu a Jacó abundância de grãos e vinho,
restando pouco para dar a Esaú. Esaú implorou por uma bênção adicional, mas Isaque declarou que só tinha uma bênção a oferecer. Esaú desabou em prantos. Isaque então profetizou que Esaú viveria longe da riqueza da terra e do orvalho do céu. Ele viveria pela espada e serviria a seu irmão. No entanto, Isaque consolou Esaú, afirmando que um dia ele se libertaria do jugo de seu irmão. Desde então, Esaú nutriu ódio por Jacó, planejando vingar-se após a morte de seu pai, prometendo matar seu irmão Jacó. Esaú chegara a um estado em que estava pronto para vingar-se matando seu irmão, conforme narrado em Gênesis capítulo 27, versículos 42 ao 46. Quando Rebeca soube das intenções violentas de Esaú, convocou imediatamente seu filho mais novo, Jacó, e o informou sobre o plano de Esaú de buscar vingança, ameaçando matá-lo. Com urgência, ela aconselhou Jacó a fugir para o seu tio Labão, em Harã, e permanecer lá até que a ira de Esaú se acalmasse. Prometeu que, quando Esaú esquecesse a ofensa, ela enviaria notícias para que Jacó pudesse retornar. Rebeca estava determinada a evitar a perda de ambos os filhos em um único dia. Esaú, percebendo que Isaque abençoara Jacó e o enviara para longe em busca de uma esposa adequada, decidiu seguir as instruções do pai e não tomar uma esposa das filhas de Canaã. Esaú então foi até Ismael e tomou Mahalat, filha de Ismael e irmã de Nebaiote, como sua esposa. Jacó, por sua vez, seguiu para a casa de seu tio Labão, onde se casou e constituiu família. Anos depois, ao retornar para Canaã, Jacó temia a vingança de Esaú, então enviou presentes adiantados e orou a Deus por proteção, conforme detalhado em Gênesis capítulo 32, versículos do 1 ao 15. Ao iniciar seu retorno, Jacó teve um encontro com anjos de Deus, o que o levou a chamar o lugar de Mahanaim. Jacó, então, enviou mensageiros adiante para informar Esaú sobre sua chegada e seu estado próspero, esperando uma recepção amigável. No entanto, os mensageiros retornaram com a notícia de que Esaú se aproximava com um exército de 400 homens, gerando apreensão e preocupação. Jacó recebeu com apreensão a notícia de que Esaú se aproximava com 400 homens. Diante do temor de um ataque, Jacó decidiu dividir sua casa, rebanhos e camelos em 2 grupos, na esperança de que, se Esaú atacasse um grupo, o outro pudesse escapar ileso. Em meio à ansiedade, Jacó dirigiu uma fervorosa oração ao Deus de seu avô Abraão e ao Deus de seu pai Isaque. Ele lembrou da promessa divina de tratá-lo com gentileza e multiplicar sua descendência e expressou humildade, reconhecendo que não era digno de toda a bondade demonstrada por Deus. Jacó temia o possível ataque de Esaú contra ele, suas esposas e filhos, mas confiava na promessa divina de proteção. Na sequência, Jacó selecionou generosos presentes de seu rebanho como uma oferta para Esaú, buscando apaziguar qualquer ressentimento. Ele preparou uma oferta de 200 cabras, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas com seus filhotes, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas e 10 burros. No entanto, quando Jacó finalmente se encontrou com Esaú, sua apreensão mostrou-se infundada. Esaú, ao contrário das expectativas de Jacó, o cumprimentou calorosamente e até se reconciliou com ele. Esaú não aceitou os presentes de Jacó, mas Jacó insistiu, expressando seu desejo de garantir a amizade de seu irmão. Ao se encontrarem, Jacó se inclinou 7 vezes diante de Esaú, que correu ao seu encontro, abraçou-o e o beijou. Os 2 irmãos choraram, demonstrando uma emocionante reconciliação. Esaú questionou Jacó sobre as pessoas e os rebanhos que o acompanhavam, e Jacó respondeu, apresentando suas esposas, servas, filhos e rebanhos, como um gesto de paz e reconciliação. Esaú, por sua vez, inicialmente recusou os presentes de Jacó, mas após insistência e expressões de humildade por parte de Jacó, aceitou-os, marcando um final pacífico para o encontro. Jacó enfatizou sua gratidão pela graça divina e afirmou que ver o rosto amigável de Esaú era como contemplar o rosto de Deus. Esaú, por fim, aceitou o presente. Bem, disse Esaú, vamos seguir em frente. Eu guiarei o caminho. No entanto, Jacó expressou sua preocupação, mencionando que algumas das crianças eram muito pequenas e os rebanhos com seus filhotes poderiam sofrer se fossem pressionados demais, mesmo que por apenas um dia. Pediu a Esaú para ir adiante, enquanto ele e seu grupo seguiam em um ritmo mais lento,
confortável para o gado e as crianças. Jacó agradeceu a Esaú por recebê-lo calorosamente e recusou a oferta de designar homens para guiar e proteger. Esaú concordou e partiu para Seir naquele mesmo dia. Jacó, por sua vez, viajou para Sucote, onde construiu uma casa e abrigos para seus rebanhos. O local ficou conhecido como Sucote, significando abrigos. Devido à bênção de Deus sobre ambos, Jacó e Esaú, eles não podiam viver na mesma área. Esaú escolheu mudar-se para o campo de Seir, ao sul do Mar Morto, enquanto Jacó permaneceu em Siquém. Os profetas Jeremias e Obadias profetizaram que Deus traria desastre sobre Esaú, e sua casa seria destruída. Obadias capítulo 1, versículo 18 declara: A casa de Jacó será um fogo, e a casa de José uma chama, mas a casa de Esaú será como restolho. Eles os incendiarão e os consumirão, e não haverá sobrevivente da casa de Esaú, pois o Senhor falou. Jeremias capítulo 49, versículo 8 diz: Fuja, volte e more nas profundezas, ó habitantes de Deda, pois trarei sobre ele a calamidade de Esaú no tempo em que o punirei. Amós capítulo 1, versículo 11 também profetiza sobre a punição de Esaú. Fuja, volte e more nas profundezas, ó habitantes de Deda, pois trarei sobre ele a calamidade de Esaú no tempo em que o punirei. Assim diz o Senhor: Por 3 transgressões de Edom e por 4, não retirarei a punição, porque perseguiu seu irmão com a espada e rejeitou toda a compaixão. Sua raiva perpetuamente se inflamou, mantendo sua ira para sempre. Então seu poderoso homem, Tevim, ficará consternado até o fim, para que todos das montanhas de Esaú possam ser exterminados pelo abate, devido à violência contra teu irmão Jacó. A vergonha te cobrirá, e você será eliminado para sempre no dia em que esteve do outro lado, quando estranhos levaram cativos suas forças, lançaram sorte sobre Jerusalém, e você era como um deles. No entanto, não deveria ter olhado para os dias de seu irmão, no dia do seu cativeiro, nem se alegrado pelos filhos de Judá no dia de sua destruição. Não deveria ter falado com orgulho no dia da angústia, nem entrado pela porta do meu povo no dia de sua calamidade. Na verdade, não deveria ter contemplado sua aflição, nem imposto as mãos sobre seus bens no dia de sua calamidade, nem ficado na encruzilhada para exterminar aqueles que escaparam ou entregados que permaneceram no dia da angústia. Que lições podemos tirar da vida de Esaú? Esaú estava mais preocupado com as coisas terrenas do que com as coisas de Deus. Era mais importante para ele satisfazer seus desejos físicos do que receber as bênçãos de Deus. O escritor de Hebreus utiliza Esaú como um exemplo negativo de impiedade. Hebreus capítulo 12, versículo 16 ao 17, Nova Tradução Viva. Ninguém deve ser imoral ou ímpio como Esaú, que trocou seu direito de primogenitura por uma única refeição. Quando ele quis a bênção de seu pai, foi rejeitado, sendo tarde demais para o arrependimento, embora implorasse com lágrimas amargas. A Bíblia destaca que o que Esaú percebeu como uma visão relaxada era, na verdade, descrito como comportamento sexualmente imoral e ímpio. Demonstrado nesta passagem está o fato de que nossas ações têm consequências duradouras, mesmo depois de percebermos a loucura de nossos caminhos. Por ser Jacó o irmão mais novo, apesar de Esaú ser o mais velho, há um significado teológico nesse arranjo. Antes de dar à luz, a mãe de Esaú foi informada de que o mais velho serviria ao mais novo. Gênesis capítulo 25, versículo 23. Isso reflete a escolha e eleição de Deus, que já estavam em vigor antes de qualquer ação dos gêmeos. Paulo usa essa história para enfatizar que não somos salvos pelas obras, mas pela soberania e eleição de Deus, que não podem ser frustradas. Assim como está escrito: Jacó eu amei, mas Esaú eu odiei. E assim chegamos ao fim de mais uma história da Bíblia. Agradeço a todos que se juntaram a nós nesta jornada. Caso tenha apreciado este vídeo e deseje explorar mais conteúdo espiritual, sinta-se à vontade para se inscrever e deixar seu like. Também gostaria de te conhecer melhor. Deixe aqui nos comentários de qual cidade você está falando, para que eu possa te mandar um abraço e deixar um versículo da Bíblia, especialmente para você. Que a luz de Jesus prossiga conduzindo e iluminando o seu percurso.